Bom dia! Quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição número 8 da nossa revista Legados da Fé. Falamos outro dia a respeito dos discípulos de Jesus e hoje nós vamos falar um pouco sobre as discípulas de Jesus. O texto da nossa lição se encontra no Evangelho de Jesus Cristo narrado por Lucas, no capítulo 8, dos versículos 1 a 3. Diz assim a palavra: Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Magdalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Chamou a atenção para esse último versículo, que diz que elas prestavam assistência com seus bens. Na verdade, elas é que sustentavam o ministério de Jesus. Nessa lição, vamos refletir sobre o papel de algumas mulheres no ministério de Jesus. Por suas ações específicas, reconhecemos nelas a prática do discipulado. Suas vidas nos inspiram até hoje em nosso próprio seguimento de Cristo. É interessante observar que, desde o tempo de Jesus, as mulheres estavam presentes no seu ministério. E ainda hoje é assim. Eu tenho participado às quartas-feiras das nossas reuniões de oração, que são feitas através do WhatsApp, e eu tenho observado que o único homem que participa da reunião sou eu. Salvo se alguém tem entrado lá e por hora nenhuma tem se manifestado, né? Porque nós não temos o visual de quem está ou não participando, mas somente eu, né, de homem, tenho participado das reuniões. As mulheres se fazem presentes, as irmãs estão lá, mas poucos são os homens, né, que participam efetivamente de algumas atividades da igreja. E a oração é uma delas. Isso é um alerta para que os irmãos na próxima terça-feira entrem. É 1 hora no máximo, né, que nós estamos ali reunidos em oração, né? Vamos imitar as mulheres, é uma boa nesse momento. O Evangelho de Lucas apresenta várias narrativas interessantes nas quais o papel feminino assume relevância. Seu detalhamento do chamado de Maria, né, a mãe de Jesus, que está lá em Lucas capítulo 1, né, e de Isabel, que também está no capítulo de Lucas, nos permite perceber o protagonismo das mulheres na história da salvação. Elas foram importantes, muito importantes, né? Nós estudamos aqui numa lição a respeito de Maria, né, a respeito de Isabel e o seu marido, Zacarias. Particularmente, as mulheres de sua lista são importantes porque Lucas as retorna no contexto da crucificação. Lucas escreve lá em Lucas 23, no versículo 49, diz que as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, né? Essas mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia eram essas mesmas mulheres que Lucas cita aqui no capítulo 8. Elas acompanhavam Jesus, né? Elas foram até, elas sabiam que Jesus ia ser crucificado, porque ele avisou, mas elas foram, né? É interessante observar que no momento da crucificação eram elas que estavam lá, os discípulos tinham ido embora. O único discípulo que nós vemos que estava ao pé da cruz quando Jesus foi crucificado foi João. Nós conhecemos o texto. Maria Madalena, Maria e Joana
vão depois ao túmulo para acordar do corpo de Jesus. Vamos ler aqui, ó, 24, Lucas ainda mesmo, Evangelho de Lucas, capítulo 24, né? Nós vamos encontrar essa narrativa. Lucas 24, no capítulo 55, nós vemos lá, né? Lucas 23. 24, 10. 24, 10. Lucas 24, capítulo 10, diz assim: eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos, né? Falando aqui da ressurreição de Jesus. Estavam também juntas lá durante a ressurreição de Jesus. No 23:55, nós vamos encontrar aqui as mulheres ao pé da cruz. As mulheres que tinham vindo da Galiléia são essas mesmas mulheres que Lucas fala aqui no capítulo 8, que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Percebe que não há a presença dos discípulos, só das discípulas nessa situação, né? Quando elas estão indo para o túmulo, né, para preparar o corpo, que era o costume da época, foi que elas encontraram os anjos que disseram para elas: vocês estão procurando o morto, né, quem está vivo no meio dos mortos. Então, nós vamos encontrar então as mulheres juntamente com Jesus no seu ministério, né? Depois na sua crucificação, e vamos encontrar as mulheres na ressurreição de Jesus. São as primeiras a ver a ressurreição de Jesus, e são elas também que vão estar junto com os apóstolos lá na ascensão de Jesus e no próprio Pentecostes, né? Em Lucas 1,14 ele escreve: todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Estavam lá as mulheres. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, as mulheres estavam lá. Elas também foram cheias do Espírito Santo e falavam das grandezas de Deus, tal como os apóstolos. Porque o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Significa que as mulheres também foram, né? Então é muito importante a gente ter esse conceito do quanto as mulheres foram importantes no ministério de Jesus. Essa sequência de narrativa é o mais forte indicativo de que as mulheres eram um segmento consistente do discipulado de Jesus. Elas não andavam com ele de modo aleatório ou por oportunidade. Havia uma convicção e uma prática de seguimento que as tornou tão conhecidas que alguns tiveram seus nomes registrados na história. Considerando as condições daquela época, esse registro é um demonstrativo incontestável de uma liderança sólida e reconhecida das mulheres no movimento de Jesus. Elas não tinham direitos civis garantidos, as mulheres não significavam nada, como ocorre hoje na maioria dos países. Não podiam comprar ou vender bens, não podiam escolher com quem se casar, nem participar das decisões da vida ou da igreja ou da própria cidade onde elas moravam. Dessa maneira, vemos que quando o evangelista Lucas assume o quanto a participação das mulheres era importante no ministério de Cristo, ele aponta a revolução que isso significa. É uma mudança de postura total, uma mudança de postura total, né? Jesus criou um movimento novo, rompeu uma série de preconceitos culturais, e entre suas inovações está o discipulado feminino. Né? Lembra-se de quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Primeiro, um rabino não conversava com uma mulher. Então, já quebrou essa. Segundo, ela era samaritana, ele quebrou mais um preconceito aí quando conversa com aquela mulher. Vários preconceitos na época Jesus quebrou, né, nesse seu relacionamento com as mulheres e na integração das mulheres no seu ministério. No discipulado eram admitidas mulheres em igualdade de condição com os jovens. Jesus convive com elas, conversa,
quer em particular, quer em público, por isso procuro ouvi-las. Elas participam ativamente, são beneficiadas com milagres e curas. Quebra os preconceitos da impureza, deixa-se tocar pela mulher do fluxo de sangue. O que está narrado lá no mesmo Evangelho de Lucas 8, 43, 48. Ele mesmo toca o cadáver, né, da filha de Jairo, que havia morrido, e a ressuscita. Jesus não se esquiva de ser taxado de imoral ou escandaloso pelos fariseus. Enquanto desafia os preceitos legais, entra na casa de mulheres que viviam sozinhas. A história de Marta e Maria. Jesus estava na casa delas. Então, no tempo do Novo Testamento, os seguidores de um rabino já eram selecionados desde a infância. E a seleção se encerrava por volta dos 15 anos. A cultura judaica valorizava em extremo o rabinato, como um alvo de vida e um sinal de ser bem sucedido. Havia um elemento de realização pessoal muito forte e presente, juntamente com fé, os valores e os motivos de vida daquele povo. Porém, esta era uma prática mais voltada para os homens. Então, a gente vai perceber na narrativa dos evangelhos, a maior parte das narrativas se relacionam aos discípulos homens. Mas Lucas vem chamar a atenção aqui para a importância das mulheres no ministério de Jesus. Ainda hoje, basta observando. Não era comum as mulheres deixarem seus afazeres e o papel social para seguir o mestre. Mas por que as mulheres se arriscam desse modo, fugindo ao modelo convencional da vida doméstica para seguir um rabino? Para elas, a situação podia se tornar uma ameaça, ainda mais quando Jesus ia aos poucos sendo visto como um inimigo de Roma. E seus seguidores poderiam vir a ser exilados e perseguidos. O próprio Jesus avisou que isso poderia acontecer e aconteceu depois da sua morte. Entretanto, elas se esforçaram por andar atrás dele de cidade em cidade. É isso que Lucas escreve, né? Lá no primeiro versículo que nós lemos. Lucas 8:1 diz bem isso mesmo, né? Vamos olhar aqui e repetir, para ir reler o texto. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. E elas estavam juntas, elas caminhavam juntas, elas eram que sustentavam o ministério de Jesus. Investiam seus recursos para financiar Jesus, para patrocinar a missão de Jesus. Lucas não deixa entrever as razões que as levaram a isso, razões bastante distintas e próprias. Primeiro de tudo, é gratidão, né? Vemos aqui no versículo 2 do texto que lemos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, elas foram alvo do amor de Jesus por meio da cura e da libertação de demônios. Embora Maria Madalena seja a pessoa mais famosa do versículo, nós já falamos sobre ela, né? Joana e Susana são também descritos como mulheres de quem Jesus tirou doenças e espíritos malignos. Essa Joana era a mulher do procurador de Herodes, né? O marido dela era uma figura importante. Portanto, um primeiro motivo pelo qual seguem a Jesus é a expressão da gratidão. Elas eram gratas por aquilo que Jesus tinha feito a elas. Seguir a Cristo por gratidão, porque ele realizou, é muito mais forte e duradouro do que fazê-lo por pretensão de receber benefícios. Elas seguiram a Jesus em gratidão àquilo que ele tinha feito a elas. Elas não estavam seguindo Jesus procurando gozar de outros benefícios, né? O que ocorre
no milagre dos pães, Jesus falou assim: vocês estão atrás de mim por causa dos pães, né? Não é buscar o alimento que perece, busca o alimento que é eterno. A gratidão conecta a pessoa abençoada com a pessoa abençoadora por laços de fidelidade e lealdade. Um sinal disso é o fato de que elas o seguiram até a cruz. E depois da cruz também. Elas não desistiram de Jesus, mesmo depois de ele morto, né? A gente vai perceber isso claramente, que elas, no sábado, elas não podiam, porque Jesus morreu à tarde, deve ter sido sepultado entre 3 horas e 6 horas da tarde, porque depois das 6 já era o sábado, não se podia mais fazer isso, né? Mas é bem provável que tudo isso levou um tempo. Jesus morreu na cruz, precisou pegar autorização para sepultá-lo e todas essas coisas. As mulheres foram atrás de preparar os perfumes e os aromáticos para levar, né, e colocar no corpo de Jesus, que era o que elas estavam indo fazer quando Jesus encontraram um túmulo vazio. Elas tinham um compromisso. A gratidão gera um segundo sentimento, que é um sentimento de compromisso, expresso no texto pelo fato de elas não apenas se esforçam por estar presentes de cidade em cidade, como usam seus recursos para financiar o ministério de Cristo. Há muitas formas de seguir Jesus. Pode ser que as mulheres não tenham acompanhado Jesus realmente de aldeia em aldeia, né? Posto que Joana, por exemplo, era casada, né, com um político proeminente, uma pessoa famosa. Ela poderia saber de antemão por onde Jesus passaria e ir ao encontro dele em alguma dessas paradas. Mas sabemos, por exemplo, que Maria Madalena seguia Jesus por todo lado, né? E outras mulheres, né, que nem são citadas no Evangelho. Foram muitas mulheres. Ele fala assim, ó, ele escreve assim: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, né, as quais lhe prestavam assistência com os seus recursos. Nessas ocasiões, ela movia seus recursos, né, para suprir as necessidades financeiras do mestre. E não eram só as necessidades financeiras do mestre, né? Jesus andava, ele, mais 12 discípulos, né? Mais as mulheres. Então vamos imaginar aí que o grupo que andava com Jesus para lá e para cá não era nada mais, nada, cerca de 40 pessoas, né? Se fizermos uma estimativa. As pessoas que estavam sempre com ele. E elas financiavam esse deslocamento todo. Sabemos que não havia naquele tempo a estrutura que você tem hoje, de hotéis e pousadas. Havia lugar que não tinha nada. Então, elas eram que respondiam por isso, por onde Jesus ia ficar, né, o que eles iriam comer, quem providenciava tudo isso eram essas mulheres. Você não vê falando aqui que os discípulos ou alguém fazia isso, né? A prática do mecenato, que é o patrocínio de um artista, um profeta ou qualquer pessoa cuja atividade nos inspira, é bastante antiga e própria do mundo greco-romano. O próprio termo mecenas deriva de um homem romano famoso por suas ações que envolviam o patrocínio e proteção política para grandes filósofos e escritores, como Horácio, Virgílio e Propércio. Isso acontece hoje também, né? Hoje nós temos o patrocínio de empresas e de pessoas para tantas coisas, né? Nós estamos na moda agora das lives, tem live de todo mundo, para todos os gostos, e a maior parte das lives tem o seu patrocínio. Igualmente naquele tempo, Jesus tinha um ministério, tinha um trabalho, né? E as pessoas se dispunham, essas mulheres em especial, se dispuseram a patrocinar o ministério de Jesus. Era uma prática comum, né? E já desde o tempo antigo. Vemos, portanto, que essa mulher reconhece a proeminência de Jesus e estimula a sua atividade por meio do suporte
financeiro. Nós estamos falando agora de Joana, né? Essas mulheres, como muitas outras, reconheciam a autoridade de Jesus. Por isso foram abençoadas por seus atos, recebendo cura, instrução e valorização. Enquanto muitos estudiosos da lei que aguardavam o Messias não conseguiam ver em Jesus, essas mulheres o honraram através do seguimento comprometido que vai além das palavras, envolve engajamento, investimento de tempo e recursos. Mesmo hoje, nem todas as igrejas, né? Muitas igrejas evangélicas não dão espaço para as mulheres. Não é assim, né? Felizmente a igreja metodista é muito aberta a isso. Nós temos pastores, nós temos bispa, né? No nosso colégio episcopal. As mulheres estão presentes em todas as atividades, em todos os segmentos da igreja de Jesus, né? As mulheres foram as primeiras a anunciar que Jesus havia ressuscitado. Foram lá, no túmulo, não acharam nada, foram lá e contaram com os discípulos. Então, elas são as primeiras evangelistas, né, a levar essa notícia que é a mais importante do ministério de Jesus, foi a sua ressurreição. Foram as mulheres. Foram as mulheres. Ainda hoje precisamos reconhecer a autoridade de Jesus e o seu senhorio para nos tornarmos seus discípulos e discípulos. Às vezes a gente não entende muito bem, né? O apóstolo Paulo, na maior parte das suas cartas, ele chama Jesus de Senhor e não de Salvador. Por quê? Porque quando nós temos Jesus como Senhor e seguimos aquilo que Ele nos ordena, aquilo que Ele nos ensinou, nós estamos encaminhando para a salvação. Mas primeiro precisamos reconhecer o senhorio de Jesus. Não basta dizermos que eu aceito Jesus, que morreu na cruz dos meus pecados. Não é preciso que a gente viva sob o senhorio de Jesus para alcançarmos a salvação tão almejada. E aquelas mulheres nos dão um exemplo claro disso. Elas seguem a Jesus em todas as circunstâncias, em todos os lugares, né? Ficam ao pé da cruz. Lembra da história do Pedro, quando falaram para ele que ele era um deles, ele de medo negou Jesus? Mas as mulheres não tiveram medo, elas ficaram lá até o final. É engraçado que o texto fala assim que elas viram o corpo de Jesus e observaram onde colocaram Jesus. Ficaram lá esperando. Vamos ver o que esse povo vai fazer. Diz assim, lá em Lucas 24, não é uma narrativa tão conhecida, né, dos discípulos que estão indo para Emaús depois da ressurreição. Eles falam assim, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, elas estavam com os discípulos. Elas estavam com os discípulos. Mas quem foi lá no túmulo? Foram elas. Eles ficaram lá na casa esperando, né? Escondidos, morrendo de medo. Então, é verdade também que algumas mulheres das quais que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Quem foi lá e trouxe a notícia? Foram as mulheres. As discípulos de Jesus nos deixam um legado de coragem e determinação, pois num contexto em que as mulheres tinham pouca liberdade e nenhuma autonomia, ele vai dizer pouca autonomia, elas não tinham autonomia nenhuma. Elas seguiram Jesus conforme podiam. Estavam presentes. Algumas o seguiram de perto,
outras investiram financeiramente, outras abriram suas casas. Uma delas ungiu os pés do Senhor com óleo precioso. Certamente muitas delas falaram das maravilhas que viram para outras pessoas. Né? A gente sabe, as mulheres gostam de contar uma novidade. Né? A minha filha fala assim, tem um babado para contar, pai. Não é? Então as mulheres gostam de contar as novidades. E elas com certeza na sua caminhada, junto com Jesus, nos seus relacionamentos familiares, falaram para as pessoas o que Jesus havia feito para elas. Como que Jesus tinha transformado a vida delas, como que Jesus tinha mudado a vida delas. E essa passagem da mulher que unge os pés de Jesus, o próprio Jesus falou que onde fosse pregado o evangelho, esse fato seria citado. E é verdade, nós estamos falando dele. Então, não sabemos quem é, mas que é citado, como Jesus disse que seria. Aconteceu isso mesmo, né? Em Lucas 8, temos uma provocação ao nosso seguimento de Jesus, hoje, por meio da vida e do testemunho dessas mulheres. Podemos seguir a Cristo pelo modismo do momento, pelo medo da perdição eterna. Alguns querem seguir Jesus para ficar rico. E, infelizmente, tem algumas denominações que pregam exatamente isso. Que é para seguir a Jesus, para você ter uma melhoria. Podemos servir a Cristo pelo medo da perdição eterna, para que os nossos desejos sejam atendidos. Muita gente segue a Jesus por muitos motivos diferentes. Aquelas mulheres o faziam de modo muito evidente. Elas encontraram nele a verdadeira libertação de que necessitavam. Desenvolveram um espírito grato, manifesto tanto em andar com ele, quanto em investir financeiramente num projeto no qual acreditavam. Por isso, por fim, manifestam a profundidade do seu compromisso, seguindo Jesus desde a Galileia. Fica lá no norte, né? Até encontrar a cruz. Até encontrar o túmulo de Jesus. E até a sua ressurreição. E permaneceram junto com os apóstolos. Até aquele dia, narrado também por Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que foi a descida do Espírito Santo. E o texto fala muito claramente que todos foram cheios do Espírito. As mulheres que estavam lá também foram cheias do Espírito. Precisamos pensar um pouquinho. De repente, olhar para essas mulheres lá do Evangelho, citadas por Lucas. Olhar para as mulheres hoje tão ativas nas nossas igrejas. Quem sabe nos espelhar nela e vivermos igualmente, seguindo Jesus com fidelidade, independente da circunstância, independente do risco que a gente pode correr. Vamos olhar, né, desse jeito. Para a gente meditar durante essa semana,
De que maneira as primeiras discípulas de Jesus nos inspiram a rever a nossa caminhada com Cristo? De que maneira as primeiras discípulas de Jesus nos inspiram a rever a nossa caminhada com Cristo? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos pela oportunidade de meditar na tua palavra, pela oportunidade de termos mulheres como exemplo de uma caminhada contigo. Que possamos todos nós, homens e mulheres, sermos comprometidos com a tua obra. Tal como elas fizeram. Andemos com Jesus, caminhemos com Jesus na crucificação e vamos testemunhar especialmente, que possamos testemunhar especialmente a sua ressurreição. Como escreve o apóstolo Paulo, se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação e vã seria a nossa fé. Não podemos deixar, Senhor, e nos distanciar do teu caminho. Sustenta-nos na caminhada, especialmente nesses tempos de pandemia em que estamos vivendo. Nós oramos em nome de Jesus. Eu desejo a todos um domingo abençoado. Amém.